Galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo certinho? Tá me vendo de novo, chato pra cacete. Fiz um vídeo grande e tamo aí de novo. Então, deixa eu ver só se tá funcionando o áudio direitinho. Tá. Eu vou só abrir um fundinho aqui pra gente começar a falar. Esta daqui. Então, o que acontece? Eu preferi gravar esse vídeo hoje, vindo dos feedbacks que eu tive no vídeo de ontem, a respeito de algumas perguntas que o pessoal colocou, algumas dúvidas, e aí eu vou estar esclarecendo aí, tentando, esclarecer um pouquinho para vocês. Como que funciona? Algumas pessoas não têm conhecimento do que é primeiros socorros e do que é um atendimento pré-hospitalar. A gente começa por aí no vídeo de hoje. Quando a gente fala, eu vou fazer um curso de primeiros socorros, muitas pessoas não têm entendimento que na grande maioria, óbvio que existem exceções, na grande maioria quando a gente fala de primeiros socorros são acidentes clínicos. Ah, Bia, mas qual a diferença? O que isso significa? Essa parte eu ia abordar na próxima aula, na segunda aula, que seria onde eu faria essa pergunta. Qual a diferença entre clínico e trauma? Clínico é tudo aquilo que vem do nosso corpo, que é patológico, que é fisiológico, tá? Coisas nossas mesmo. E tudo que é trauma é aquilo que vem de fora, uma pancada, uma lesão, eu caí, tá? E existe também a possibilidade da gente ter um acidente clínico e ele se reverter para trauma. Eu tive um mal súbito por uma hipoglicemia ou uma emoção muito forte que eu não esperava, uma hipotensão, desmaiei. Nisso que eu desmaiei, eu chego a bater a cabeça no chão. Então, era um efeito clínico, um trauma clínico, um acidente clínico, e ele se tornou um acidente de trauma, tá? Então, existe essa diferença. Então, quando a gente fala assim, curso de primeiros socorros, eu fiz um curso de primeiros socorros. Esse cursinho que vocês estão fazendo agora, ele é bem maior e bem mais abrangente do que um simples curso de primeiros socorros. Não necessariamente isso meio que desqualifica o curso de primeiros socorros, porque o curso de primeiros socorros que eu também dou um curso que é só primeiros socorros. Equivale à última aula desse curso de vocês. Esse curso ele tem a duração de 3 meses. Então, um único curso de primeiros socorros que eu dou, ele equivale somente a uma aula de vocês. Bia, então é menos importante? Não, ele é muito importante, o curso de primeiros socorros. Só que ele abrange mais coisas clínicas. Muito raro você vai conseguir ter um curso de primeiros socorros que aborde algum tema de trauma, voltado para o trauma. E o que seria clínico, Bia? Desmaio, AVC, infarto. Aí você vai saber diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico, como saber se a pessoa está tendo ou teve um AVC. A pessoa desmaiou, mas não chegou a bater a cabeça, o que eu faço? Qual a providência? Bia, a pessoa aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que eu faço? A única parte voltada no primeiro socorro direto para trauma seria na parte de lesão por queimadura. Não é muito trauma, mas sai um pouco de uma coisa fisiológica, Quando eu falo fisiológico pro pessoal que não tem tanto conhecimento aí, que não abordou muito técnico ainda, ou que esqueceu, é algo do nosso corpo, tá? Algo que vem de dentro da gente mesmo, e aí se torna clínico por ser fisiológico. E a queimadura nem sempre ela é fisiológica. Bia, como que nem sempre? Isso aí vocês vão ver na aula de queimadura, tá? Só começando a abordar a diferença entre o curso de primeiros socorros e o curso de APH, tá?
E aí a gente entra no outro quesito, que ontem eu falei, algumas pessoas ficaram com dúvida, mas é comum, é normal ficar com essa dúvida. Quando eu abordei em relação à parte de resgatista, disso e daquilo, vamos falar tudo direitinho hoje para ficar bem específico e bem elaboradinho, bem trabalhadinho para vocês não terem dúvida. E se tiver também não tem problema não. Volta lá no grupo ou me chama no privado, pergunta que eu respondo se for de novo ou se for uma nova pergunta que eu falo numa boa. O curso de bombeiro civil, o que ele aborda? Para quem não sabe, existe um bombeiro civil, que normalmente as pessoas falam que são brigadistas de shopping, edificações, empresas, estaleiro tem bombeiro civil também. Por lei, todas as empresas ou estabelecimentos que tenham um fluxo de pessoas acima de 300 pessoas por dia tem que ter bombeiro civil. E não é um bombeiro civil, são sempre duplas de bombeiros civis. Porque, igual eu coloquei lá no grupo hoje, quando a gente atua em relação a socorro, a gente nunca age sozinho. A gente costuma falar aqui no resgate, somos uma equipe. Ah, Bia, mas por que nós somos uma equipe, sendo que eu vou fazer uma coisa, ele vai fazer outra, ela outra, e todo mundo, cada um vai fazer uma coisa? Porque se eu tomar uma atitude equivocada, ou se eu não souber o que eu tenho que fazer para reverter ou para conseguir lidar com aquela abordagem que eu tenho, eu posso prejudicar a todo mundo. É tipo aqueles joguinhos de carta, acho que todo mundo fez isso. Você coloca a cartinha do baralho assim, dá um petelequinho e derruba tudo. Então no resgate também é assim. Então nós trabalhamos em equipe, então você nunca vai ter um bombeiro civil só ele, sozinho, ali. Não, ele pode estar ali sozinho, mas o companheiro dele vai estar em outro lugar, vai estar fazendo uma ronda, tá? Nunca sozinho, no mínimo 2. Mas não é o que a gente vê, porque é assim, pra gente é pouco, pra quem trabalha com isso, um bombeiro civil aí, por mais que ele tenha diversos cursos específicos que coloquem ele num cargo muito bom, ele vai conseguir ganhar aí no máximo, chorando muito, R$ 1.800 jogando com periculosidade. Quando a gente trabalha também em relação à área da saúde, né, a gente tem um bônus, seria bônus, mas não é bônus porque realmente você está sempre colocando a tua vida em risco. Então, no salário a gente sempre ganha aí em torno de 15 a 30%, um pouquinho a mais, que é de periculosidade. Então, 1.800 aí chorando muito com uma periculosidade, aí tem um pouquinho de aumento lá de outras coisas e tudo. E o que o curso de bombeiro civil ele vai abordar, Bia? Ele vai abordar a parte de combate a incêndio, que você vai estar ali para fazer isso se acontecer. Ele vai abordar um pouco, muito pouco, referente a primeiros socorros. Só que os primeiros socorros que vocês vão ter num curso de bombeiro civil, ele vai pegar, igual eu falei, a parte clínica e um pouco da parte de trauma. Porque, eu trabalho num shopping e aí as pessoas escorregam muito, queda da escada rolante, as pessoas ficam presas no elevador, o pessoal escorrega na praça de alimentação, desmaia. Então não vou lidar só com coisas clínicas, eu vou ter tanto clínico quanto trauma. No bombeiro civil você vai ter um pouco dos dois, tá? Vão ser abordados um pouco desses dois temas. Mas assim, é muito pouco. É uma coisa que se o curso, vamos colocar lá que o curso tem 100 horas, você vai ter 10 horas de primeiros socorros. Sendo que eu até coloquei no grupo isso hoje, que eu acho um absurdo, porque não teria que ser. Se você está lidando com vidas, você tem que ter o preparo para tudo aquilo. Óbvio que você tem que ter também o preparo para apagar um incêndio, para poder ligar uma mangueira, saber fazer um registro, saber entrar num espaço confinado, em altura, e tudo isso tem.
Só que se você vai lidar com isso, que você faça um curso de mais horas e qualifique tudo que você vai abordar dentro do curso. São 5 temas que eu tenho que abordar. Caraca, aumenta a carga horária do curso e coloca todos os 5 temas numa qualificação, tipo assim, numa carga horária boa. 40 horas para quem coloca um curso de primeiros socorros ainda é pouco. Igual ontem também no vídeo eu dei o exemplo da aluna que veio me perguntar referente à carga horária. Cara, o meu curso, esse que vocês estão fazendo, eu coloco como 100 horas. Beleza, vocês estão fazendo online, pode ser que vocês peguem mais fácil, pode ser que vocês não peguem tão fácil. Eu acredito que vocês vão pegar mais fácil do que a galera do presencial, porque aqui tem um vídeo. Então, não entendeu? Dá pra voltar. Eu esqueci, mas você tem acesso ao vídeo, então volta lá no vídeo e vê de novo. Então, hoje em dia tem esse lado bom, né? Que você pode rever as coisas. E quando a gente está no curso presencial, a gente não tem essa opção de ter como rever a aula, como voltar a aula. Então, aqui é bom por conta disso. E aí, quando vocês forem se formar, vocês vão ver que com o tempo, se vocês não praticarem, se vocês não estiverem exercendo a função, vocês vão esquecer. Então 100 horas é muito pouco. E aí você coloca que vocês aprendendo 100 horas, eu vou passar de tudo, eu vou passar do trauma, vou passar um pouco do básico até quase o avançado para vocês. Só não digo que eu vou passar o avançado, porque o avançado é só para médico. Na maioria é médico e fisioterapeuta que vai lidar com isso, porque referente à parte de intubação, igual a gente vê muito aí em séries médicas e tudo, existe um diferencial também, vou abordar daqui a pouquinho. Porém, no Brasil, pela legislação, somente quem pode fazer a intubação é o médico. Tirando o médico, fisioterapeuta intensivista, que fica no UTI ou CTI do hospital, tá? E aí, ao longo do curso, a gente também vai abordando isso. Então, o curso de bombeiro civil, ele vai abordar essas coisas. Lembra que ontem eu falei também que tinha a parte de produtos perigosos? No curso de bombeiro civil, ele aborda um pouco disso, mas é bem pouco. Se eu não me engano, para bombeiro civil mesmo, não tem nem como você fazer o curso para especialização em produtos perigosos, tirando se você for atuar como bombeiro civil de alguma empresa que lide com produtos perigosos. No Rio, a gente tem uma empresa que é muito famosa, que é em Caxias, que é a Reduc. Ela trabalha com produtos altamente perigosos, altamente tóxicos. Até por lei, se tiver algum aluno que mora em Caxias, depois busque saber disso ou me dá ali um feedback se rola isso tudo. Por lei, toda empresa de produtos tóxicos tem que ter toda uma linha de um planejamento de risco para se algum produto vazar, se algum desastre acontecer, pegar fogo, um incêndio de grande porte e puder, né, ter contato com aquele produto químico e vazar para a população. Então eles têm que ter um plano de saída, um plano de fuga, né, um plano de emergência que a gente chama, mas vocês podem ver de todas as formas, plano de fuga, plano de emergência, tem todos os nomes, que é para treinar a população em volta. A gente lida com, tem um mapa da cidade, e aí dentro desse mapa da cidade, por lei lá, de acordo com o tamanho da empresa, com o que é que a gente trabalha em relação ao produto tóxico, quanto aquilo é perigoso para o ser humano, o quanto aquilo corrói, se não corrói, mas é de gás, então a gente pode inalar fácil e tudo. Tem todo um jeito de você descobrir o quão perigoso aquilo é. E aí a gente trabalha com tantos de funcionários que tem dentro da empresa, o tanto da população ao redor daquela fábrica. E aí você vai fazer todos uns cálculos lá, tem uns cálculos lá muito louco, que não é bombeiro civil quem faz, não é ninguém, normalmente é a defesa civil, o bombeiro militar,
que eu também vou explicar para vocês a diferença daqui a pouquinho. E aí, dentro do mapa, eles colocam um raio, vamos supor, a empresa está no centro, tá, do raio, e aí a gente tem que colocar uma circunferência ali de, vamos supor, dependendo, 5 quilômetros. Então, 5 quilômetros ao redor da empresa, eu tenho que estar criando todo mundo, treinando todo mundo para saber como agir. Igual aquele acidente que aconteceu em Brumadinho, da Vale, que caiu lá e aí todo mundo morreu. Ali a Vale também, por ser uma empresa de grande porte, trabalha com minério, trabalha com isso, trabalha com aquilo, não interessa. A partir do momento que é perigoso para a vida do ser humano ou dos animais ou até ambiental, a empresa tem que prestar conta e ter todo um treinamento. A Vale, eles tinham um treinamento, a população também tinha um treinamento, sabia que se tocasse a sirene tinha que sair, até qual perímetro era seguro ficar, qual perímetro que não era seguro ficar. Porém, em Brumadinho foi tudo muito rápido e não deu tempo, tá? Mas normalmente a gente tem lá todo um treinamento, tanto os funcionários da empresa, quanto bombeiro civil e tudo isso, bombeiro militar e tudo isso. Então, dentro do bombeiro civil, é muito difícil você ter um curso que te especialize focado para produtos perigosos. Somente, posso até estar enganada, mas até onde eu atuava dando curso de bombeiro civil era assim. Então, somente se você estiver trabalhando nessa empresa, né, for prestar serviço nessas empresas de produtos tóxicos ou perigosos, que você vai ter esse treinamento específico. Fora isso, dentro do curso do bombeiro civil, você vai sim ter, você vai saber, igual esses caminhões que passam na rua com aquelas plaquinhas assim, né, retangulares, cada número daquele, cada tipo de plaquinha significa uma coisa. Tem os produtos perigosos, tem os que não são tão perigosos, tem os produtos hospitalares. Então, tudo isso a gente aprende voltado para a parte de produtos perigosos, tá? Então, vocês já sabem, quem tiver interesse em fazer o curso de bombeiro civil, pode fazer, é uma boa também. Gente, perdão que estão me ligando. Então, pode fazer, mas saiba que vocês vão ter muito confronto referente ao que vocês aprendem voltado para resgate em si. E aí eu vou, ao longo do curso, eu também vou abordar o porquê que às vezes uma coisa bate com a outra. Mas fulano ensinou dessa forma, fulano ensinou de outra forma. Vou ensinar isso tudo para vocês, vou estar mandando o link. Eu tenho alguns protocolos em PDF, mando para vocês também. Hoje eu vou estar falando disso e aí a gente vai indo. Então, a diferença básica em relação a um curso de primeiros socorros e um curso de APH entra aí, tá? Referente a primeiros socorros vai ser uma coisa mais clínica, pouca gente vai saber lidar se for um trauma e vice-versa. E aí, Bia, e referente ao que você falou sobre ser um resgatista? Vamos lá, tem gente que trabalha e tem lá na farda socorrista. Aí você pergunta, mas o que você fez para você se tornar um socorrista? Eu fiz um bombeiro civil, eu fiz o técnico de enfermagem, eu fiz um curso de socorrista, né, que hoje em dia eu expliquei para vocês a urgência e emergência, e estou atuando nessa tal empresa que presta um serviço de resgate. Aí você vai num outro cara da mesma empresa, o cara vai falar, não, eu só tenho técnico de enfermagem e mais nada. E aí a empresa me contratou, eles me deram um treinamento aqui e vice-versa, tanto faz, tá? E existem empresas como a famosa INSEG, ela pega ali, ela era responsável, tá? Não confundam, era responsável pela ponte Rio-Niterói, aquele pedágio da ponte Rio-Niterói e o pedágio de quem está em Seropédica para subir para o interior do Rio também era voltado pela INSEG. A sede da INSEG é até em Itaguaí,
Então, eles só aceitavam se você já tivesse, no mínimo, o técnico de enfermagem e um curso de socorrista. Se você tivesse o bombeiro civil, melhor ainda. Porém, se você não tivesse, você entraria da mesma forma, mas no mínimo você teria que ter o técnico e o curso de socorrista. Ah, Bia, eu tenho um curso de socorrista. Não interessa, você vai entrar na empresa e aí você ficaria basicamente uma semana com eles em Itaguaí, fazendo o mesmo curso que eu digo assim, a mesma qualificação. Ah, mas eu já tenho que fazer pela Inseg, sim, você teria que refazer, mas com eles, seguindo as normas dele, seguindo os protocolos dele, para quando fosse haver algum incidente, né, algum socorro, todo mundo trabalhar da mesma forma. Quando a gente começa a lidar com protocolos, a maioria trabalha em hospital ou já trabalhou, vocês sabem que cada hospital tem um protocolo diferente. Ah, mas sei lá, não sei que lá DOR, pode. No outro, não sei que lá DOR, que é tudo DOR, não pode. Cada hospital tem um protocolo, porém, todos os protocolos são internacionais. Todos. Vou começar a falar com vocês depois, no próximo vídeo da segunda aula, eu vou estar abordando isso para vocês. E aí, como que funciona? Algumas empresas e tal, vindo de hospital, para o bombeiro militar, para o bombeiro civil, em empresas de remoção, empresas de resgate mesmo, eles pegam um protocolo internacional, eles meio que resumem o protocolo ou seguem aquele protocolo à risca. Porém, o que a maioria esquece ou faz de uma forma equivocada é que esses protocolos eles se atualizam de 5 em 5 anos. Às vezes muda uma página em 5 anos e às vezes muda bastante coisa. Então, algumas empresas que não seguem essas orientações, as recomendações e principalmente as atualizações, eles ficam um pouco defasados e um pouco para trás. E aí acontece esse confronto que eu acabei de falar. Ah, mas eu aprendi assim, ah, mas fulano me ensinou assim. Na maioria, quando há o confronto, é porque ou a pessoa ela pegou o protocolo, ela resumiu, ou porque ela não está pegando a atualização do protocolo. Bia, mas o protocolo mudou uma página. Gente, que seja, pode mudar uma linha. Se mudou, a gente tem que se adequar novamente. Nós temos que fazer atualizações. Para quem já é mais antigo, antigamente existia o auxiliar de enfermagem, não existia nem o técnico. É o que hoje em dia o técnico faz. Existia o enfermeiro e o auxiliar. E aí, depois de uns anos, mudou para técnico de enfermagem. Não existia reciclagem, não existia. Quando eu fiz o meu curso também não existia reciclagem. E aí o que o Corém, o COFEM e todo mundo da área da medicina começou a entender que como as coisas atualizam, nós temos que atualizar, nós temos que cada vez mais buscar uma qualificação melhor. Às vezes o que eu aprendi há 10 anos atrás não está mais sendo utilizado hoje em dia. E aí as pessoas continuavam fazendo. E aí tinha o confronto do tipo, o médico acabou de se formar agora e eu fiz o meu técnico, eu fiz o meu auxiliar há 15 anos atrás. O cara acabou de se formar agora. O que ele aprendeu não vai estar batendo com o que eu aprendi. Às vezes uma coisa que ele aprendeu agora não bate com o que eu aprendi, só que o restante das coisas que eu sabia ainda bate. Então, acho que tem uns 5 anos, eles começaram a fazer o quê? Todo mundo que já é mais antigo teria que estar fazendo, acho que de 2 em 2 anos, uma reciclagem dos cursos, tipo curso técnico, tem que estar fazendo uma reciclagem. Por quê? Para você rever alguns termos técnicos que mudam, para você ver algumas novas técnicas que saíram na área de enfermagem e medicina em si. Tem muitas coisas que mudam, assim, todos os anos mudam alguns curativos.
Eu tinha feito um curso de feridas e curativos há anos atrás. Hoje em dia, eu dando aula de feridas e curativos é completamente diferente, voltado para queimadura. Usavam diversos tipos de pomadas. Hoje em dia você vai ver 2, 3 que são essenciais, que são boas, que ninguém mais fala das outras. Então, assim, a gente tem sempre que estar se qualificando. E aí, quando há o confronto, você também precisa saber de que lado você fica. Óbvio que, eu trabalho no hospital. O hospital me mandou fazer isso. Poxa, mas pelo protocolo não diz isso. Quando eu digo protocolo, não é pra gente seguir à risca o que está no protocolo. Lembra que toda regra tem sua exceção? Ao longo do curso vocês vão ver que, no protocolo tá aqui, tal página, tal parágrafo tem aqui, um artigo dizendo que isso aqui não pode. Mas lá na hora você vai pegar e vai fazer. Então, cabe a gente saber entender e cabe a gente saber também, é o que eu falo muito, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que saber quando fazer e o porquê fazer, tá? Mas aí ao longo do curso a gente vai falando também. Então, algumas empresas levam o título de socorrista, você tendo todos os cursos. Mas o cara também, ele tem ali, na camisa dele tá escrito socorrista, mas ele não tem um bombeiro civil. Vai variar de empresa para empresa. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que para você lidar em relação a resgate mesmo, tá? Rodoviário, você tem que ter rodoviário e aéreo. Você tem que ter o curso de bombeiro civil, o curso de urgência e emergência, o técnico ou alguma faculdade, tá? Enfermagem e tudo, tá bom? E aí você pode pegar resgatista. Se não, você não é um resgatista, você vai ser só um socorrista. Mas aí varia de empresa para empresa, porém, como eu tô falando, quando você vê resgatista, o cara às vezes ele trabalha no resgate rodoviário. Bia, me dá um exemplo de resgate rodoviário no Rio. Artéries, Viva Rio, deixa eu ver, a da Ponte, todas essas. Lembra que ontem eu estava falando que em rodovias só pode a Polícia Federal? Tudo que é rodovia é resgate rodoviário. Tudo que é dentro da cidade é considerado resgate, não rodoviário. E aí você pode pegar uma empresa que atua dentro da cidade, das ruas da cidade, e eles abordam como resgatista. Não tá errado, não tá? Só que tendo os 3 cursos, tá? E aí o resgate rodoviário mesmo vai abranger somente nas rodovias. E aí tem um técnico de enfermagem. Bia, como que eu faço técnico de enfermagem? O técnico de enfermagem, simples. Ele tem em média duração de 1 ano e 9 meses a 2 anos. 9 meses, de 9 a 6 meses dele você faz estágio, você vai para os hospitais e tudo. Na grande maioria, o correto é ter o estágio pela instituição que você está fazendo o curso. Algumas empresas não oferecem estágio, eu acho errado. E aí, sempre que vocês forem procurar, igual eu falei ontem, pergunta para algum amiguinho se é bom, vê na internet, busca saber pela lei o que a lei exige. Sempre que eu for falar, eu vou focar em lei e protocolo, porque é um respaldo que a gente tem se a gente quiser reivindicar alguma coisa, se a gente quiser falar que aquilo não é aquilo, a gente tem que saber se realmente é, porque senão, né, não dá ruim, dá merda e dá tudo. Então, eu sempre vou estar abordando com vocês lei e protocolo, para poder ter um respaldo do que pode, do que não pode, do que é certo. Isso aqui é meu direito, isso aqui não é o meu direito. Mas eu trabalho numa empresa que a empresa me mandou fazer isso, falou que se eu não fizer vai me mandar embora. Cara, vai lá, olha lá na lei, você pode fazer? Não é teu cargo fazer, mas eu vou perder o emprego. Mas vai, porque você vai ter um respaldo, tá? Então, vamos ficar atentos. E aí o curso de técnico de enfermagem, ele leva em torno de 2 anos. Vocês vão ter aulas teóricas e práticas dentro do curso.
Após terminarem aí, vocês vão pro estágio. O estágio é bacana, é ótimo, é muito bom, é super importante. Eu aconselho a quem quiser fazer faculdade de enfermagem, se puder cursar antes da faculdade, o técnico de enfermagem curse. Se tiver tempo e dinheiro e quiser cursar junto da faculdade, curse. Mas eu não aconselho entrar na faculdade de enfermagem cru, sem saber de nada. Tudo bem, pô, eu vou aprender, eu vou ter estágio, vai, como qualquer faculdade vai. Porém, quando você faz o técnico, você tem um pouco mais de experiência. Então, quando você se forma, você não chega tão cru no mercado de trabalho. Tem muitos enfermeiros que se formam e aí, quando conseguem uma oportunidade de emprego, não sabem funcionar uma veia, não digo com perfeição, mas você fala, pô, mas o cara é enfermeiro, pô, o cara é técnico e sabe. O técnico, ele realmente, ele tem muito mais prática, porque, óbvio, ele faz tudo. O técnico é tipo o estagiário, sempre toma, é tudo pra ele, tanto bom quanto ruim vai ser pra ele. E o enfermeiro, na grande maioria, ele chega muito cru. Claro que com o tempo de trabalho todo mundo vai se aprimorar, todo mundo vai conseguir fazer as coisas e vai se dar bem. Mas se a gente puder antecipar, melhor, né? E aí, quem puder fazer um técnico antes ou quiser cursar durante, faça. Ah, Bia, eu não tenho dinheiro e eu também não tenho tempo, ou eu faço faculdade, ou eu faço curso técnico, ou eu trabalho, não sei o quê. Não tem problema nenhum, porque na grande maioria, todas as escolas, as instituições que dão um curso técnico de enfermagem, eles também dão vários cursinhos, igual esse, cursinhos livres, às vezes curso de 2 dias, 5 horas, 10 horas, voltado para vários aspectos separados da área da enfermagem. Então tem curso de punção venosa, tem curso de punção óssea, tá? Então assim, é buscar e querer se qualificar e meter a cara e fazer. Ah, mas eu não sei por onde que eu começo. Cara, vai procurando, procura, vê igual ontem eu falei, tem muitas instituições que tentam enganar o público, tentam jogar uma parada que não existe. Agorinha mesmo eu falei que no Brasil tem uma legislação muito diferente de fora, né? Quem viu muita série aí de hospital sabe, depois eu indico várias séries para vocês que valem a pena assistir. Nos Estados Unidos, né, na grande maioria e para fora, existe o cargo de paramédico. E muitos alunos já vieram me perguntar, ah, Bia, se eu fizer o seu curso, se eu tiver isso ou aquilo, eu me qualifico como um paramédico? A qualificação de paramédico no Brasil, ela não existe. Ah, mas o cara nos Estados Unidos, ele faz as mesmas coisas que a gente, ele é um paramédico, ele faz lá uma traqueostomia no meio da rua, num acidente e tal, ele faz as coisas que só um médico faz, então ele é um paramédico. Não. Como funciona? Nos Estados Unidos, não é um cursinho qualquer. Para você ser um paramédico, você tem que fazer no mínimo um curso de 2 anos que se qualifique como um paramédico, tá? É como se você fizesse uma faculdade para paramédico. Ele tem duração de 2 anos, de 1 ano e meio a 2 anos, como se fosse o técnico aqui, né? A duração. E aí sim você vai se qualificando, aprendendo as coisas. Porém lá existe esse cargo de paramédico, coisa que no Brasil não existe. E aí tem algumas instituições que jogam como se, se você fizer esse curso, você vai poder fazer isso, você vai poder fazer aquilo. Não caiam nessa. Não pode, não existe, tá? Ontem, quando eu estava gravando o vídeo, eu dei o exemplo de uma instituição em Campo Grande que estava oferecendo um curso de técnico em UTI. Ah, beleza. No intra-hospitalar, funciona? Existe o técnico de enfermagem com especialização em UTI,
e ele trabalha na UTI, no intra-hospitalar. No pré-hospitalar, um técnico de enfermagem jamais vai atuar numa UTI. Não vai. Na ambulância da UTI, né, na categoria de UTI, vai o condutor, o médico e o enfermeiro. O técnico não vai. Então não tem cabimento eu querer enganar as pessoas e ganhar dinheiro em cima das pessoas. Só que tem muita gente que cai, muitos alunos, porque eu quero me formar, eu quero ter várias especializações. Igual agora na quarentena, muita gente, eu fico muito feliz com isso, que muita gente, em vez de ficar gastando dinheiro à toa, já não tem quase dinheiro, porque muita gente ficou sem trabalhar. Muita gente pegou o dinheiro que tinha e começou a investir em cursinho. Então, assim, muita gente quis se qualificar, quis aprimorar, quis, né, aproveitar o tempo para ganhar. E aí, quando tiver uma oportunidade de emprego, vai ser aquele currículo bonito, né? Cheio de curso, sabendo fazer direitinho, tudo isso e pronto. Então, eu acho sacanagem você enganar as pessoas. Você vai fazer o cara gastar dinheiro com uma parada que não existe. O cara nunca vai atuar na UTI. Se o cara quer atuar na UTI, cara, pega o dinheiro, faz um curso de UTI, se especializa em UTI. Mas não joga que o cara vai entrar numa ambulância de UTI. Não vai, não funciona assim. E aí, outra coisa também que eu às vezes eu fico pasmo, vocês vão ver, né? Eu falei que talvez vocês peguem esse curso melhor do que a galera do presencial. Só que esse curso nosso, ele é 70% prático e 30% teórico. Muita gente sempre me pediu esse curso online. Eu nunca gostei de dar esse curso online, porque a graça desse curso, a energia, a adrenalina é no presencial, que a gente tem que fazer para aprender. Hoje em dia, a gente está dando esse curso semi-presencial por conta da pandemia. Não tem como eu jogar vocês dentro de uma sala de aula ainda. Eu acredito que até a gente terminar aqui, chegar na metade do curso, já vai ter resolvido. Graças a Deus, nós vamos poder estar em sala de aula para poder praticar. E mesmo se não tiver resolvido, é o que eu falei com cada um quando veio falar comigo para fazer a matrícula. Quando acabar a teoria, vamos estar marcando um grupo de 5, 6 alunos para fazer a prática, tá? Então, existem certas instituições que colocam para o aluno curso aeromédico online. Bacana. Mas e aí? E o voo? Vai ser que horas? Você vai mesmo, pensa. Uma proposta de emprego, você vai na entrevista. Currículo bacana, nossa, você tem APH, você tem aeromédico, você tem resgate aquático, não sei o que. Aí você olha assim no cantinho, EAD, ensino à distância. Perdeu a vaga. Não estou falando que todos os cursos online vão desclassificar vocês, mas, gente, resgate aquático e resgate aeromédico online? Como assim? Quer dizer, então, se parar um helicóptero ali, né? No Rio não existe o transporte de helicóptero, igual em São Paulo existe o grau, né? Não existe. Mas imagina, eu sou enfermeira, aí eu fiz lá o transporte aeromédico online e vou me candidatar lá para uma vaga do grau. Aí eu chego lá e falo, aqui, eu fiz, tá aqui. Aí quando o cara vai olhar, curso aeromédico online. Que isso, gente? Não existe isso. Não existe. Não existe. Não existe. Tá? Aí outra coisa. Quando a gente entra para falar de protocolos, eu vou mandar para vocês depois todos eles. Tem um famoso que é o ITLS. Ele é o APH tático. Bia, para que serve o APH tático? O APH tático, no Rio, ele é muito utilizado na polícia, no Rio e em outros estados.
ele é utilizado na polícia, no bombeiro. Por quê? Porque o que acontece no APH tático? É o APH que a gente já sabe, que vocês vão aprender, a gente vai socorrer, porém a gente vai estar armado, a gente vai ter munição. Basicamente, o cara foi alvejado, meu companheiro foi alvejado, eu tenho que saber fazer o resgate dele, eu tenho que tirar ele da comunidade, eu tenho que saber aplicar um torniquete e tudo isso. Então, tático, porque a gente vai estar com munição, a gente vai estar com arma. Bia, eu posso fazer esse curso? Hoje em dia, existe uma empresa no Rio que ela presta o curso de APH tático para civis, porque o APH tático ele era para militares, só existia para militares. Da onde que surgiu o APH tático? Dos Estados Unidos. Era só dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, civil não fazia. O bombeiro dos Estados Unidos fazia? Não, porque o bombeiro dos Estados Unidos não é militar. O bombeiro dos Estados Unidos é um bombeiro civil. Nossa, Bia, mas é o bombeiro igual daqui? Não, é completamente diferente. Então, veio das Forças Armadas, só quem tinha era o pessoal do Exército, o pessoal da Polícia. Aí veio para o Brasil, o BOP tem, a Polícia Militar tem, a Polícia Civil tem, o Bombeiro Militar do Rio tem direito ao APH tático. Todo mundo que trabalha com munições pode fazer. Segurança pode fazer? Depende. Em que parte da segurança você atua? Na segurança também tem um segurança, que você vai ali, tem um segurança com 38 enferrujado ali na cintura, tem um segurança de carro forte, tem um segurança de segurança pessoal mesmo, tem a parte de segurança, igual você vê o presidente, governador, esse povo aí, gente chique, rica, que anda com segurança. Então, é uma segurança diferenciada, você pode fazer, tá? Então, eles se qualificavam como o curso para militares. E hoje em dia existe o civil. Bia, eu posso fazer? Pode. Eu não acho vantagem você fazer se você não for um instrutor. Instrutor que eu digo assim, no meu caso, eu sou instrutora, eu posso querer fazer o curso para passar ou trabalhar em outras empresas que prestem esse serviço, que ministrem esse curso, ou eu posso fazer para tentar trazer para minha empresa, para eu ministrar na minha empresa. Agora, você fazer por fazer, sendo um aluno, pode, mas eu acho que é um investimento que não vai valer a pena, porque você não vai ter arma, você não tem porte de arma. Bia, mas hoje em dia pode comprar. Vai por mim que não vale a pena, tá? Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Às vezes o curso parece muito maneiro, mas é furada. Eu não vou usar aquilo pra nada, não vou. Aí existe um outro curso aí que tá muito famoso, que é o aerotático. Maneiro, né? Caralho, vou fazer o curso de APH aeromédico e tático. Porra, que foda. Maneiro. Eu não consigo nem olhar sério, porque qual sentido é fazer isso? Aeromédico. No Rio a gente não trabalha com transporte aeromédico, a não ser os hospitais, né, planos de saúde, e é muito raro você fazer uma remoção aeromédica no Rio. Você pode sim fazer, mas se você não for um médico, eu acredito que você nem vá entrar no helicóptero do Rio para São Paulo, que seja. Agora, um dia eu pretendo morar em São Paulo, eu quero tentar entrar no grau, não sei o que, tal. Pode fazer. Vai conseguir. Mas no Rio, não acho vantagem. Bia, eu sou militar, porque às vezes a gente tem alguns alunos militares. Eu trabalho na parte da saúde e do exército. Posso fazer? É maneira, bacana? Porque você é militar, você tem o porte de arma, você pode lidar com isso e você trabalha na parte da área da saúde. Então é provável. Agora, o exército, a marinha,
ter o helicóptero para fazer um aeromédico, aí é diferente. Agora no Rio, em relação nem o bombeiro Bia, mas o bombeiro tem lá o helicóptero que fica rondando aí, faz ronda na barra, não sei o que, nas praias. Cara, isso é com eles. E aí vai entrar a diferença do bombeiro civil para o bombeiro militar. Bia, bombeiro é tudo a mesma coisa? Não. Nos Estados Unidos, sim, só existe um bombeiro, que são os bombeiros, e eles são civis, não existe bombeiros militares. Por que não existe nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos só é militar quem é combatente, tá? É pro exército, é pra polícia, esses sim são militares. O restante é civil. E aqui nos Estados Unidos, quem dera? E aqui no Brasil, existem os bombeiros civis, como eu falei, né, que são os famosos brigadistas, e tem o bombeiro militar. Bia, qual a diferença? A diferença é que para você ser um bombeiro militar, você tem que prestar concurso, tá? E aí você presta o concurso, são 3 fases para você entrar no bombeiro, são 2 provas teóricas, você faz uma prova que todo ano tem, e aí para vários cargos do bombeiro tem umas provas, de todo ano eu acho que é o academia do, como que é? Espera que eu vou lembrar. É que você entra para fazer uma faculdade lá dentro, você entra na primeira praça, vai subindo de praça, isso aí eu explico para vocês pessoalmente que é melhor. Ou vocês podem procurar na internet carreira militar de bombeiro ou na marinha aeronáutica, que é basicamente a mesma coisa, referente a praças e a ingresso. Aí você faz o concurso, você passa na primeira fase, que é uma prova. A segunda fase também é uma prova, mas é uma prova mais puxadinha, mais específica. E você passando tem a terceira prova, que a gente fala que é o TFM, Treinamento de Força Militar, que é a prova prática, né? O exercício físico. E aí cada prova tem lá uma coisa que você tem que seguir, você tem que nadar, vamos supor, 1 quilômetro em tanto tempo, você tem que correr tantos quilômetros ou tantos metros em tanto tempo, tem que fazer não sei quantas barras, não sei quantas flexões, e aí varia, depende, eu não vou saber dizer isso pra vocês agora. E quando você ingressa no bombeiro, você pode escolher por que área você quer atuar, tá? Durante alguns anos, se eu não me engano, acho que é o primeiro ano que você é só um soldado, você vai estar fazendo cursos lá dentro, você vai fazer cursos de todas as áreas, você vai fazer produtos perigosos, você pode fazer para guarda-vida, para combate a incêndio, para o resgate, isso tudo, ou você pode ficar na parte administrativa e vice-versa. Mas lá dentro mesmo, durante um ano, você vai fazer cursos de todas as áreas e após você pode escolher qual área você vai ficar. Ou você pode ir direto, se o seu supervisor achar que você se deu bem ali, você vai para o resgate. E aí você vai para lá. E lá dentro de cada área que você seguir, sempre vão ter cursos para você se qualificar e aprimorar e sempre melhorando, tá? E até por conta das atualizações. E mais o que? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui que ajude vocês. Mas é sério, depois vocês procuram. Lembrei. No Brasil, tirando o concurso, os homens, né? Uma sacanagem isso, os homens conseguem ingressar no exército sem fazer concurso, né? O alistamento militar ele faz durante um ano, se ele quiser. Antigamente era mais legal, né? Você não tinha muito direito de escolha, você era obrigado a ir, você só não ia se você tivesse algum problema de saúde. E eu acho que tinha que ser assim até hoje, né? Então, apesar da nossa política não estar muito boa hoje em dia, mas eu acho que a gente teria que ter amor à pátria. Então, os homens, eles conseguem ingressar aí com 18 anos, se hoje em dia, se ele quiser, eu quero ir, eu vou servir, ele serve durante um ano, e aí depois desse um ano ele pode ir embora. Ou, se ele gostar e preferir, ele mantém o ingresso, e aí lá dentro ele pode seguir carreira, sendo que ele tem que fazer uma faculdade, alguns cursos lá dentro para poder se qualificar. Ninguém fica lá
para sempre como soldado. E para a mulher é tudo mais difícil nessa vida, né? Nós não temos muito direito de escolha referente a carreiras militares. Hoje em dia melhorou muita coisa, a gente vê muita mulher atuando nas carreiras militares referente à força mesmo, na mão mesmo, né? Não só no administrativo. Antigamente tinham poucas e ficavam só no administrativo. Hoje em dia você já vê bastante mulher aí combatente no bombeiro, você já vê bastante mulher na polícia, atuando mesmo, na Polícia Federal, então é o que mais tem. E vamos que vamos, tá? Então, gente, esse vidinho hoje foi mais pra tentar esclarecer algumas dúvidas aí do que o vídeo de ontem deixou com você. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Se ainda tem dúvidas, se ainda tem alguma coisinha que foi aberta ou despertou alguma dúvida a mais, coloca no grupo e aí a gente vai ver. Ó, aqui embaixo, deixa eu colocar aqui aquela canetinha esperta que vocês gostam. Aqui embaixo eu coloquei, não foi ainda a canetinha. Aqui embaixo eu coloquei pra gente, ó, o Instagram. Segue aqui a gente, o Facebook, segue a gente, o YouTube. O YouTube, ele é mais assim, ele é mais privado, às vezes eu faço alguns vídeos de quando forma a turma, eu pego algumas fotos, edito um vídeo e jogo lá, tem um vídeo lá, se depois vocês quiserem ver. Essas aulas eu subo pro YouTube para poder jogar para a plataforma, porque fica uma forma, um jeito melhor de ter acesso, só que não aparece aqui no YouTube, quando vocês acessarem não vai ter, porque eu deixo de uma forma privada, só quem tem o link que eu mando para vocês está na plataforma, tem acesso ao vídeo, tá? E temos também o Twitter, que é esse aqui, que o Twitter eu confesso que não sou eu que mexo, tem uma pessoa que mexe pra mim no Twitter e nas redes sociais, mas o Twitter eu não mexo, não entendo, não sei, mas sempre tem coisa lá. Então dá uma moral aí pra gente, segue aí todo mundo, tá? E tamo aí. Vou encerrar o vídeo aqui por hoje e espero realmente ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Assim que o computador funcionar. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Ó, tô descabelada de novo. É porque quando eu gravo não dá pra me ver aí. Aí eu nem sei que eu tô descabelada. Mas é isso, quem me conhece já sabe que eu sou cinema. E vamos lá. Gente, fiquem com Deus e até a próxima.